é o capítulo 7º, a história dos hábitos alimentares humanos. O mais antigo ancestral do homem, o Australopithecus anamensis, viveu há 5 milhões de anos e era vegetariano. Eram pacíficos e se alimentavam de frutas, sementes e raízes. Este hábito continuou até ao Australopithecus boisei, que existiu entre 2,4 e 1 milhão de anos. A caça foi iniciada pelo Homo neanderthalensis entre 127 e 30 mil anos. Com a Revolução Neolítica, há 10 mil anos, o homem começou a cultivar vegetais que atraíam os animais selvagens. Iniciava-se o processo de domesticação e, a partir de então, o ser humano passou a matar os outros animais para comer. As carnes eram consumidas pelas elites. Aventa-se a hipótese que a introdução de carne na dieta representou o impulso ao desenvolvimento acelerado do cérebro e, consequentemente, da inteligência humana. Mas não é isso que tem demonstrado os resultados de recentes investigações científicas. Conforme noticiou o jornal Folha de São Paulo, por Fernando Moraes, a neurocientista Susana Ozel, primeira brasileira convidada a falar no famoso evento anual de conferências científicas de curta duração, apresentou resultados referentes à sua pesquisa a respeito de como o cérebro humano chegou aos 86 bilhões de neurónios. A resposta não é o consumo de carne, mas sim os alimentos cozinhados. Em entrevista ao jornal, Susana, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, afirmou: "O resultado do nosso trabalho mostra que o ser humano não é especial, que nosso desenvolvimento cerebral não foge às regras que se aplicam aos outros primatas. Como o tamanho do cérebro acompanha em geral o tamanho do corpo, primatas maiores do que nós, como gorilas e orangotangos, deveriam ter um cérebro maior. No entanto, o gorila é 2 a 3 vezes maior do que nós e temos um cérebro 3 vezes maior que o dos gorilas. Descobrimos uma explicação metabólica para isso. Quando calculamos a quantidade de energia que um primata obtém com a sua dieta de comida crua, vimos que eles não têm energia suficiente para sustentar um corpo enorme e um cérebro grande com muitos neurónios. Deveríamos obedecer à mesma regra, mas nossos ancestrais conseguiram burlar essa limitação. Esse jeito foi a invenção da cozinha, que tornou os alimentos mais fáceis de serem mastigados e digeridos e permitiu obter mais calorias em menos tempo. Na natureza, os animais são divididos em 3 grandes grupos, conforme o hábito alimentar: os carnívoros, herbívoros e onívoros. Os carnívoros, como o próprio nome indica, se alimentam predominantemente de carne. Os herbívoros de vegetais e os onívoros de carnes e vegetais. Mas será que somos mesmo onívoros? Portanto, nós que nos alimentamos de vegetais e de carne, somos onívoros. Segundo Milton Mills, médico especializado em nutrição pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e diretor de medicina preventiva do Comitê Médico para a Medicina Responsável, com sede em Washington, nosso organismo não apresenta características que permitam considerá-lo apropriado às dietas que contenham carnes em sua composição. Por que então nos alimentamos de carnes? Mills afirmou que a cultura da civilização humana, seus hábitos e condicionamentos são agentes causais de confundimento quando se analisa o comportamento alimentar. Portanto,
A observação não é a metodologia correta para a identificação das dietas mais naturais do Homo sapiens. Um ser onívoro deve apresentar características anatomofisiológicas que permitam a ingestão tanto de vegetais como de carnes. Conforme a teoria da evolução, a estrutura do aparelho digestório dos carnívoros é mais primitiva que as adaptações ocorridas nos herbívoros. Desta forma, um onívoro deve ser um carnívoro que apresenta algumas adaptações do trato gastrointestinal aos vegetais. Como exemplo, podemos citar o urso, o lobo, o suíno, etc. E o homem? As características do trato gastrointestinal dos seres humanos são de um herbívoro. Temos lábios musculados e pequena abertura na cavidade bucal. O músculo temporal é reduzido e o sistema de mastigação está projetado para triturar vegetais. Os dentes humanos também são similares aos dos herbívoros, com exceção dos caninos, apesar destes serem bem diferentes dos carnívoros e agirem como incisivos. Em alguns primatas vegetarianos, os caninos têm apenas a função de ameaça ou defesa. A saliva humana contém enzimas digestores do amido, pelos vegetais oriundos da fotossíntese. Nosso esôfago é estreito e adaptado para dar passagem a pequenos bolos de alimento bem mastigados. Não temos a capacidade de comer rapidamente, tentando engolir grande quantidade de alimento ou engolir alimento fibroso ou carne mal mastigada. O estômago humano é moderadamente ácido. O intestino delgado é tão longo quanto o dos herbívoros, 10 a 11 vezes o comprimento do corpo. E o cólon apresenta estrutura similar à deles e comprimento maior que o dos carnívoros. É responsável pela absorção de água, eletrólitos, produção e absorção de vitaminas, da mesma forma que verificamos nos herbívoros. Conclusão. Conforme Milton Mills, observa-se que seres humanos têm estrutura do aparelho digestivo semelhante à dos herbívoros. Não temos características estruturais mistas que se espera e se encontra nos animais genuinamente onívoros. Assim, ao comparar o trato gastrointestinal de seres humanos, carnívoros, herbívoros e onívoros, conclui-se que o nosso foi projetado para uma dieta puramente vegetal. Dentre tantas razões que possam existir para que o homem tenha adquirido o hábito de comer carnes, cabe citar a argumentação da nutricionista Denise Mota. Ela retrocede até 10.000 anos, época da denominada Revolução Neolítica, e aqui citamos novamente. A escassez de alimentos é provável que tenha levado o homem a buscar o aumento do sentimento de segurança, controlando o crescimento das plantas e a disponibilidade de animais. Isso conduziu à agricultura e à pecuária, que alternaram não apenas a maneira pela qual o alimento era obtido, como também a própria organização social. Nas formas coletivas de obter o alimento, o ser humano desenvolveu instrumentos culturais diversos e até mesmo a linguagem pode ter sido motivada por essa necessidade. A alimentação promoveu a socialização do Homo sapiens e a cultura passou a governá-la. Ao longo do tempo e nas diferentes regiões da Terra, as culturas humanas sempre depositaram na alimentação um conteúdo simbólico cujo significado
não é interpretado por aqueles que o praticam, mas sim cumprindo como um preceito inquestionável, expresso como normas religiosas ou costumes sociais, hábitos, mitos, crenças, tabus. A cultura cumpre assim sua tarefa de preservação da identidade coletiva, para oferecer segurança à sobrevivência da espécie. Cabe uma reflexão acerca da palavra crença. Crer em algo não significa que este algo em que acreditamos esteja envolto pela verdade absoluta. A mente cria verdades que se tornam paradigmas, mesmo que ainda não tenhamos a mínima condição de compreender a realidade ou a essência de algo que poderá representar mais um fator ilusório a dificultar a caminhada evolutiva. Como exercício, consideremos a visão dos seres humanos sobre Deus, acerca de Deus. Cada indivíduo tem uma imagem pessoal dele, de Deus. Mas onde está a verdade? Vejamos a questão do número 10 do Livro dos Espíritos. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta dos Espíritos é: não. É um sentido que ainda lhe falta. Na questão número 11, Allan Kardec pergunta: um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade? E os Espíritos respondem: quando o espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. O capítulo 2 de A Gênese, também de Allan Kardec, é bastante elucidativo no que tens à natureza divina. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. Então chegamos à conclusão que o nosso aparelho digestivo está mais adaptado para sermos herbívoros, comermos apenas vegetais. E ainda bem que assim é. Estarmos apenas preparados, ou mais preparados para essas dietas mais naturais. Deus, nosso Pai, tudo previu e tudo prevê. E é sob o olhar atento de Jesus que caminharemos a par com a ciência, rumo ao conhecimento e à perfeição. Possa cada um de nós dar o seu contributo para o progresso da humanidade e, consequentemente, para a elevação do nosso mundo Terra. Que Jesus nos abençoe.